irmãos, a paz do Senhor. Quantos querem essa presença de Deus na sua vida mais e mais, amém? Então, por gentileza, irmãos, ficar em pé. Vamos fazer esta oração de pé. Glória a Deus, momento especial. Todo culto estava assim, de uma forma especial, mas agora é o momento da palavra. Deus tem uma palavra para o teu coração. Aleluia. Creia nisso. Você não vai voltar para a sua casa da mesma maneira. Você chegou aqui e o Senhor te trouxe porque Ele tem algo a ministrar na tua vida. E a palavra vai de encontro ao teu coração nesta noite. E o jugo vai cair por terra. E o nome de Jesus vai ser glorificado na tua família, na tua casa. Porque hoje Deus marcou o dia da tua vitória. Levanta a sua mão. Levanta a sua mão com fé, com fé. Aleluia, Deus que vai falar, irmão. É Deus que está falando. Oh meu Deus, nosso Pai. Nós te adoramos, nós te louvamos. Senhor, a tua palavra é palavra, Senhor, viva. É a palavra poderosa, Senhor. É como um martelo que esmiuça a penha. Ó Deus, estamos aqui debaixo da tua mão potente, debaixo da tua mão protetora. E sabemos, meu Deus, que o Senhor vai continuar falando, como o Senhor já tem falado nessa tarde. Meu Deus, continua, Senhor, nos levando à santificação, nos levando, Senhor, meu Deus, ao Senhor estarmos consagrando a nossa vida a Ti, para o que o Senhor, meu Deus, tem usar esta igreja, meu Deus, de uma forma eficaz nesta nação. E por onde o Senhor tem enviado os missionários, Pai amado, usa o teu servo, pastor Sérgio Cunha, na instrumentalidade do teu Espírito Santo, que o teu nome mais uma vez seja glorificado, e todo espírito de distração eu repreendo agora, e caia por terra agora, toda preocupação com horário, toda preocupação externa, agora seja dissipada pelo poder do sangue e do nome precioso de Jesus Cristo. E a igreja glorifica e exalta o nome do Senhor, e receba a palavra de Deus no teu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus por esta noite maravilhosa, esta segunda noite desta festividade. E eu agradeço ao pastor Haroldo por esta oportunidade que o Senhor concede poder estar aqui para ministrar mais uma vez a palavra do Senhor. Louvo a Deus pela vida também da missionária Raquel, primeira coordenadora, também a Maria Isabel, segunda coordenadora do Círculo de Oração Geral deste ministério, e também o pastor Edevaldo Militão, nosso companheiro, amigo, que é o vice-presidente deste ministério. Deus abençoa, demais pastores que estão aqui nesta noite, e também a missionária Trifena. Deus abençoe em nome de Jesus de Nazaré. Louvamos a Deus, irmãos, porque nesta noite Deus, Ele está presente neste lugar. Amém? Deus, Ele já tem se manifestado de uma forma especial. Deus já tem falado nesta tarde, usando assim a vida do nosso pastor Haroldo Yamamoto, e com certeza Deus ainda tem uma palavra para o nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Eu convido a todos para que abram as vossas Bíblias. Você que tem um exemplar da Bíblia Sagrada, abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 12, versículo 14. Eu quero fazer menção deste versículo escolhido como tema deste congresso. Todos acharam amém? Amém. Aleluia. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Todos juntos ao som de 3, 1, 2, 3. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Podeis assentar. Eu quero também parabenizar todas as irmãs do Círculo de Oração por mais um ano
de vitória que Deus tem concedido a cada uma, e estão aqui para adorar e manifestar gratidão a Deus nesta noite especial que o Senhor realmente reserva. Sabemos que essas mulheres que Deus tem levantado são mulheres de oração, mulheres que no decorrer deste ano têm recebido muitas vitórias da parte de Deus, porque, irmãos, é na oração, quando cada uma das irmãs se colocam na oração para buscar a face de Deus, para interceder, Deus, Ele trabalha, Deus, Ele move, Deus, Ele faz proeza, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Estamos aqui diante deste tema, irmãos, e eu quero dizer que o livro de Hebreus, cujo autor, ele é desconhecido, tem o tema, um melhor conserto. Foi escrito cerca do ano 67 e 69 depois de Cristo. O livro de Hebreu foi destinado originalmente aos cristãos de Roma. Seu título nos manuscritos gregos mais antigos diz apenas aos hebreus. O propósito do livro: Hebreus foi escrito principalmente para os cristãos judeus de idioma grego que viviam na Palestina. Os destinatários podem ter sido igreja em lares da comunidade cristã em Roma, das quais algumas estavam a ponto de abandonarem a fé em Jesus Cristo e voltarem à antiga fé judaica por causa da perseguição e o desânimo. O escritor, ele procura, com o seu escrito, fortalecer a fé em Cristo, demonstrando cuidadosamente a superioridade e a finalidade da revelação e redenção da parte de Deus através de Cristo Jesus. Demonstra que as disposições divinas para a redenção vistas no antigo concerto cumpriram-se e tornaram obsoletas pela vinda de Jesus e pelo estabelecimento de um novo concerto mediante a morte vicária. O escritor, ele anima os seus leitores a manterem firme a confissão de Cristo até o fim, a prosseguirem para a maturidade espiritual. E assim vemos, irmãos, que mesmo diante de toda aquela dificuldade, aquela luta, aquela perseguição, o escritor incentiva para que eles pudessem perseverar na fé, para que assim viesse alcançar a salvação por meio de Cristo Jesus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Vemos que a paz é uma qualidade espiritual e também é um dos aspectos do fruto do Espírito, e então faz parte das virtudes da vida do cristão. A paz consiste na harmonia com Deus, acima de tudo, mediante a reconciliação e justificação, e então haverá harmonia na igreja como subproduto disso. Seguir a paz. O verbo grego aqui significa perseguir, pressionar, correr após, esforçar-se por. Vemos que essa palavra é usada figuradamente, indicando uma busca moral e espiritual bem definida, e indicando um alvo ou uma realização espiritual que deve ser buscada. Entre as determinações, irmãos, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, para que possamos entender claramente as determinações apregoadas pelo escritor aos Hebreus, é necessário entender a extensão do significado da palavra seguir neste contexto bíblico. O seguir neste contexto personifica a paz e a santificação.
nós vemos que o escritor, ele faz menção da importância de seguir não somente a paz, mas também a santificação. E o Salmo 34:14 afirma: aparta-te do mal, faze o bem, procura a paz e segue-a. O texto da carta aos Hebreus apresenta um número crescente de ideias que se somam e complementam-se. Do versículo 3 ao versículo 12, o escritor solicita aos irmãos para considerarem a Jesus e quanto ele suportou de oposição dos pecadores. O objetivo do escritor que ele quer passar é que o objetivo do que o escritor quer alcançar está em que os cristãos não se cansem e não se desfaleçam. Por quê? Porque eles estavam debaixo de perseguição, eles estavam passando por momentos difíceis, momentos de desânimo. E o versículo 3 diz assim: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então entendemos que o versículo 3, o escritor, ele leva aqueles irmãos a considerar a Jesus Cristo, aquele que havia suportado tais contradições contra si mesmo, para que não enfraquecessem, desfalecendo em seus ânimos. Ao concluir a ideia nos versículos 12 e versículo 13, que diz: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, mas antes seja sarado. Seguir a paz aqui, irmãos, diz respeito a uma disposição que os discípulos devem possuir de seguir as pisadas do Mestre. Deve haver uma disposição de todo aquele que foi chamado à salvação para seguir as pisadas do Mestre. O cristão, ele deve seguir a Cristo, e Cristo é a nossa paz. E considerando, irmãos, aquilo que ele sofreu, podemos comparar aqui Efésios 2:14, 15 ao 17, que diz: porque ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar para si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. O versículo lido, os versículos lidos têm ideias distintas com relação à paz. Primeiro fala do caminho que o cristão deve trilhar, ou seja, o caminho de paz. E também o cristão deve seguir a Jesus, que é a nossa paz. O versículo de Paulo aos Efésios, por sua vez, fala de paz. Entretanto, mostra paz estabelecida entre os chamados, dentre dois povos,
que se tornaram a igreja de Cristo. E isso diz respeito aos gentios e aos judeus, através da morte de Cristo. O sentido exato sobre seguir a paz está expresso em Colossenses, capítulo 2, versículo 6, que diz: portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele. Novamente, portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele. Dessa forma que se diz seguir a paz, devemos entender, irmãos, que isso é seguir a paz e também a santificação, porque seguir a paz, a santificação, é uma necessidade que cada um daqueles que foram salvos tem na sua vida espiritual. Entendemos que o Deus da nossa salvação, o Deus da nossa redenção, é um Deus santo. Ele é santo, irmãos. A santidade é um dos atributos do Deus Todo-Poderoso. A santidade, ela tem origem no ser divino e eterno do Senhor Deus. A Bíblia nos informa que Deus, ele é absoluto em santidade. A principal característica de Deus, revelada a Isaías, é a santidade de Deus, que significa pureza do seu caráter, uma separação do pecado e uma repulsa por tudo aquilo que é mal. Quando olhamos para Isaías, capítulo de número 6, versículo de 1 a 3, irmãos, diz assim a palavra do Senhor: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado em um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Versículo 3: e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Nós vemos, amados irmãos, que nesta visão maravilhosa, nesta visão, Isaías, ele contemplou um vislumbre da glória de Deus, da majestade de Deus, da santidade de Deus. E ainda Apocalipse capítulo 4, versículo 8 nos diz: os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Ainda Apocalipse capítulo 15, versículo 4 nos diz a palavra do Senhor: quem não te temerá, ó Senhor, e não glorificará o teu nome, pois só tu és santo. Todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, pois os teus juízos são manifestos. Lamanagashu, Lamanegas, o nosso Deus é um Deus santo, absoluto em santidade. E é por isso, meus amados irmãos, que nós temos que verdadeiramente valorizar a nossa salvação e verdadeiramente entrar pelo caminho que Deus nos preparou, que é o caminho da santificação. Porque a Bíblia Sagrada afirma que a santificação é a vontade de Deus para a nossa vida. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 3. Tanto na antiga aliança como na nova aliança, nós vemos, irmãos, que a santificação sempre foi e sempre será a vontade de Deus para o seu povo. A santificação no Antigo Testamento foi a manifesta vontade de Deus para os israelitas. Eles tinham
tinham o dever de levar uma vida santificada, separada da maneira de viver dos povos à sua volta. E de igual modo, nós que fazemos parte da nova aliança, que fazemos parte da igreja, irmãos, eu entendo através das Escrituras que este é um requisito para todos aqueles que querem seguir a Jesus. Porque em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, diz assim: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia, aleluia, Deus é santo. Um Deus santo, que requer a santidade do seu povo, tanto no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, como na Nova Aliança. Nós vemos, irmãos, que Deus é imutável, Ele não muda, Ele é o mesmo. E assim sendo, irmãos, Ele sempre foi santo e sempre continuará santo. O início da santidade em nossas vidas vem do próprio Deus, por meio de Jesus Cristo. Irmãos, a santidade vem do próprio Deus para cada um de nós, por meio de Jesus Cristo. Porque Hebreus capítulo 13, versículo 12 diz: e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Então entendemos, irmãos, que Jesus Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário para consumar a vontade eterna de Deus concernente à redenção, para que nós pudéssemos desfrutar da santidade inerente de Deus, da santidade através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, por meio da salvação em Cristo Jesus. E santificação, ela tem um significado no grego, e o termo no grego é tornar santo, consagrar, separar do mundo, apartar-se do pecado, a fim de termos uma ampla comunhão com Deus e servi-lo com alegria. Temos aqui a definição de santificação no original. E ainda, irmãos, a definição de santificação. Santificação é, em primeiro lugar, a continuação da obra salvadora na vida do crente. A Bíblia afirma que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Esta boa obra começou pela salvação por meio de Cristo Jesus, o Salvador. Aleluia! Deus tem começado uma boa obra na minha vida e na tua vida. Deus tem começado uma boa obra em nossas famílias. E esta boa obra, irmãos, ela começou pela santificação por meio da salvação em Cristo Jesus. A doutrina da salvação ela é tão rica, tão maravilhosa, que, irmãos, há pelo menos 20 doutrinas relacionadas com a nossa gloriosa doutrina da salvação em Cristo, e entre elas está a doutrina da santificação. Então entendemos, irmãos, que esta boa obra, ela começou pela salvação, quando recebemos ao Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Você se lembra, irmão, do seu encontro com Jesus? Você se lembra de como foi o seu encontro com Jesus? Eu acredito que se lembra. Não tem como esquecer, irmãos. Eu me lembro do meu encontro com Jesus. Irmãos, eu tinha 14 anos de idade, eu já estava indo na igreja, mas, irmãos, começou, aleluia, o Espírito Santo trabalhar no meu coração, à medida que eu ouvia as palavras que eram ditas naquele púlpito, a mensagem que era
era pregada, porque, irmãos, a palavra de Deus, ela é poderosa e ela gera fé para a salvação de nossas almas. E ali, irmãos, o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida, e eu saí de casa já com desejo de aceitar a Jesus como meu Salvador. Eu entrei naquele culto e eu ali esperei que todos cantassem, eu esperei que o pregador pregasse, e no momento do apelo eu levantei a minha mão dizendo: eu quero Jesus. Deus começou uma boa obra na tua vida. Aí macho e vai. Aí canta na machulha. A Bíblia diz: como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? E você diga: a nossa salvação é uma grande salvação. Aleluia! Deus começou uma grande obra em nossas vidas, em nossos corações. Ai, é pra chuí, me canta. Ai, me canta, Ramanás. Ai, é pra chuí. Essa boa obra é a salvação. Irmãos, João 1,12 declara: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem em seu nome. Ai, quantos filhos tem aqui? Quantos filhos tem aqui? Levanta a mão. É um brado de glória. Jesus entrou na nossa vida. Jesus entrou na nossa vida, irmãos. Gálatas 2,20, o apóstolo Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que vivo na carne, vivo na fé, pela fé do Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou por mim mesmo. Jesus vive. Jesus entrou na nossa vida. Para quê, pastor? Para viver a nossa vida. Esse é o desejo dele. Viver a nossa vida. É por isso que ele entrou na nossa vida. E o apóstolo Paulo, ele afirma: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Louvado seja Deus. Irmãos, e tendo crido em Jesus, morremos para o mundo. Porque Colossenses 3:1-3 diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque se já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo. Jesus entrou para viver a nossa vida, e a partir do encontro estamos mortos. Glória a Deus. Você está entendendo? Oh, Amanagacho. E a nossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Irmãos, por esta ocasião, nos tornamos ainda participantes de uma nova natureza, porque 2 Pedro 1,4 nos diz: pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas, preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção e pela concupiscência que há no mundo. Agora, como sábios, desfrutamos de uma nova natureza, a natureza divina. Porque, irmãos, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O homem sem Deus está morto.
Mas a partir do homem, este homem tem um encontro com Deus. A partir deste encontro, o que acontece? Ele recebe uma natureza divina. Porque afinal tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 5, 17 afirma: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Temos aqui, irmãos, que a obra da salvação, ela é aperfeiçoada através da santificação, através da qual Deus faz com que a nova natureza recebida pela salvação domine a velha natureza, para que a carne não receba mais ocasião. Gálatas 5:13. E dessa maneira, Jesus vai sendo formado em nós. Aleluia! Irmãos, Jesus está sendo formado na minha vida e na sua. Jesus está sendo formado na vida de todo aquele que teve encontro com Ele. Oh, louvado seja Deus! Aleluia! Porque Gálatas 4:19 diz: meus filhinhos, por quem é novo, sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós e nos tornamos em o mesmo Espírito com o Senhor. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Olha só o que o apóstolo diz, que ele sentia como dores de parto, até que Cristo fosse formado nos seus filhos na fé. Por isso que os pastores se preocupam com as ovelhas, se preocupam com os salvos, porque, irmãos, Cristo, Ele está sendo formado em nossas vidas. E o apóstolo Paulo, ele tinha uma preocupação tão especial concernente a esta formação na vida daqueles que ele ali pastoreava. João Batista ainda expressa sobre isso. Ele diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Desta maneira, a vida de Jesus se manifestará na nossa carne mortal, e isso terá influência santificadora em toda a maneira de viver. Porque 1 Pedro 1, 15 e 16 diz: mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. A nossa vida, irmãos, agora ela tornou-se distinguidamente honesta e mais elevada. Deus nos chamou, irmãos, para um padrão de vida mais elevado, a partir do momento que Ele nos chama para a salvação. E o significado da santificação, irmãos, ele pode ser dividido em 3 aspectos. Pastor, sim. A santificação significa, primeiro, separação do mal. Segundo, a santificação significa também uma separação para Deus. E terceiro, a santificação também significa um revestimento da plenitude de Cristo. Temos aqui pelo menos 3 aspectos da santificação. E a santificação, ela significa separação do mal. A Bíblia diz em Levíticos 20 e 26: serveis santos, porque eu, Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Paulo destaca esse sentido da santificação quando na sua carta aos Coríntios mostra a necessidade de deixarmos o mal. Quando ele afirma ali em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 a 16, assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis.
Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Ou que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. A pessoa sem Jesus, com a vida bombardeada pelo pecado, é prostituição, é adultério, é mentira, é engano, é bebida, é a dependência das drogas, toda prática pecaminosa, porque o mundo se encontra mergulhado no pecado. Mas, irmãos, a partir do momento que somos salvos, entramos num processo de santificação. E interessante, irmãos, que a santificação ela é uma separação do mal. É por isso que a pessoa aceita Jesus. E daqui a pouco, aleluia, a mudança começa a se manifestar evidentemente. Aleluia. Porque a prática pecaminosa é deixada de lado para agora fazer a vontade de Deus. Oh, coisa linda, coisa maravilhosa, coisa gloriosa, irmãos, é entendermos a vontade de Deus para a nossa vida e aceitarmos a vontade dEle para as nossas vidas, porque assim sendo, irmãos, automaticamente nós vamos nos separar de tudo aquilo que ofende a santidade de Deus, de tudo aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E vemos que nessa separação do mal, o crente ele resolve de coração entregar a Deus tudo o que na sua vida pertence ao pecado e ao mundo para agradar a Deus. Porque Efésios 5, 10 e 11 diz: aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-a. Antes vivia na prostituição, vai para a igreja, tem encontro com Jesus, e de repente a meretriz vem querendo sair com ele, e agora ele diz: não, Graças a Deus. não, porque eu sou o templo do Espírito Santo. Bebia todas, enchia a casa, chegava em casa, espancava a esposa e os filhos, era uma vida miserável. Mas a partir do momento, aleluia, que esse salvo agora, ele entra na salvação de Deus, ele entra na santificação. Agora, irmãos, aleluia, os vícios são deixados de lado. Não bebe mais saquê, cerveja, não bebe mais vinho, não bebe nada. Por quê? Porque agora está se separando de tudo aquilo que desagrada a Deus. Assim o crente, ele se aparta do mal. Mas para que agora, pastor? Para fazer o bem. Porque Salmo 34, versículo 14 diz: aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. E aí na primeira
paz. Jesus é a nossa paz. Jesus é o príncipe da paz. Nós temos irmãos que desta maneira a justiça da lei se cumpre em nós, que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8,4 diz: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Antes de ver Jesus, vivíamos na carne, porque havíamos herdado a natureza do nosso pai Adão, a natureza pecaminosa, a natureza adâmica, a natureza caída. Mas, irmãos, agora, não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Este é o primeiro aspecto da santificação, a separação do mal. Segundo aspecto, a santificação significa também uma separação para Deus. Aquela vida que foi separada do mundo, fica agora, pela santificação, entregue a Deus, para pertencer a Ele e para servi-lo. É que a irmã Triveu, na missão missionária, disse aqui: nós somos servos de quem? De Deus. Somos servos de Deus. Irmãos, Jesus, Ele disse: por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Nós vemos que Jesus se santifica, e a santificação de Jesus diz respeito à separação exclusivamente para cumprir o propósito redentivo de Deus através da sua morte na cruz. Temos que Jesus, Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele entregou a sua vida pura, perfeita, para servir a causa da gloriosa salvação. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. E Ele, irmãos, fez a vontade do Pai para que esta causa gloriosa ela fosse efetuada. Vemos que este aspecto da santificação ele é muito importante. As nossas vidas já pertencem a Deus. Mas por quê, pastor? Porque fomos comprados por bom preço. Irmãos, e você de novo, você foi comprado. Foi por bom preço. É bom preço, irmãos. E olha que a Bíblia diz que o valor de uma alma excede ao valor do mundo inteiro. Você é preciosa para Deus. Você é precioso para Deus. Não dê ouvido ao diabo. Quem sabe ele tem dito que você não presta, você não tem jeito, você não vai conseguir, você não vai prosseguir, você é um derrotado. Saiba de uma coisa, chegando a Rabaxúria, diga para ele: eu tenho um valor muito grande para o meu Deus. E diga mais a ele: sabe qual foi o preço? 1 Coríntios 6,19. Olha só o que diz: e não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós,
é proveniente de Deus. E não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, vós a Deus, no vosso corpo, no vosso espírito, aos quais pertence a Deus. 1 Pedro 1, 18 e 19 diz: sabendo que não foi com as coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados da vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Aí na 2 Coríntios 5,15 diz: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Não vivemos para nós, não vivemos para fazer a nossa vontade, não vivemos para agradar a nós mesmos, mas nós vivemos para agradar a Deus. Você está vivendo para agradar a Deus ainda? Irmãos, quantos no mundo evangélico já deixaram de seguir a santificação e entraram em um estado de estagnação espiritual? As pessoas querem viver para si, se esquecendo que foram comprados e comprados com preço de sangue para viver para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pela santificação, o crente se entrega voluntariamente a Deus. É uma oferta, irmãos. A oferta tem que ser voluntária. E assim também, irmãos, as nossas vidas devem ser entregues voluntariamente ao Senhor. Romanos 6,19 diz: falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como aprendestes os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça e a santificação. Aleluia. As nossas vidas devem estar nas mãos de Deus, totalmente entregue, como aqui o pastor Haroldo ele fez menção nesta tarde. Porque às vezes há pessoas que não estão totalmente entregues a Deus. E é tão importante, irmãos, entendermos a obra redentiva, a obra da salvação e o plano da santificação, para que vivamos para verdadeiramente servir à justiça e à santificação. Aleluia! Oh, glória! Você pode dizer comigo: o meu amado é meu e eu sou dele. Novamente, o meu amado é meu e eu sou dele. Mais uma vez, o meu amado é meu e eu sou dele. Louvado seja Deus. A santificação também significa o que, pastor Sérgio? Revestimento da plenitude de Cristo. A santificação também significa revestimento da plenitude de Cristo. Irmãos, plenitude tem um sentido de completo, pleno,
naquilo que foi feito na totalidade, que atingiu uma avaliação ou medida máxima. Os mesmos crentes que foram separados do mundo e entregues a Deus, ficam cheios da plenitude do Senhor. Porque Efésios capítulo 6, versículo 19 diz: e enriquecidos da plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Gálatas 6:2 diz: para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus Pai e de Cristo. Efésios 1:22 ao 23 diz: e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as constituiu o cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então a santificação, ela tem este aspecto de um revestimento da plenitude de Cristo. Irmãos, temos que, quando Moisés ele consagrou ao Senhor o tabernáculo que havia construído conforme o modelo recebido por Deus, Deus permitiu que esse tabernáculo ele fosse cheio da sua glória. Êxodo 40, 34, 36 diz: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. E Deus também, irmãos, aleluia, Ele deseja agora, pela obra santificadora da sua plenitude, com graça sobre graça. Vemos que 1 João 1,16 diz: e todos nós recebemos também da sua plenitude, graça por graça. Assim o crente, ele é o que, irmãos? Transformado de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3,18 diz: mas todos nós com rostos descobertos, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Nós estamos sendo transformados à imagem de Cristo. Quantos estão cheios de Cristo aí, meu irmão? Este é o propósito de Deus, aleluia. Manifestar a plenitude de Cristo em nós, que somos agora o templo do Espírito Santo. Pastor, como Deus santifica o povo? Irmãos, Deus santifica o seu povo pelo poder do Espírito Santo que nos é dado. A Bíblia diz: quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Isso também significa que o Espírito Santo leva o crente à santificação. Então, irmãos, Deus ele tem nos dado o seu Espírito, e o propósito do Espírito Santo é a santificação de nossas vidas. E o seu nome é Espírito Santo.
Santo. Aquele que veio para santificar as nossas vidas. O homem por si só não pode ser santificado. O homem por si só não pode deixar as práticas pecaminosas. Não consegue. Porque, irmãos, esta obra se dá com a salvação e a manifestação do Espírito Santo que nos é dado. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos levará a verdadeiramente santificar as nossas vidas para o Senhor Deus Santo. Estava tendo. Isto, ele, o Espírito Santo, ele opera como uma luz que tudo manifesta. Efésios 5,13 diz: mas todas as coisas manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. E como um fogo que queima a impureza, Isaías 6, 4-7 e Malaquias 3:3, o Espírito Santo ajuda o crente a subjugar a carne diante da vontade do Senhor. Porque, irmãos, Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas. Quais são? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, mundonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Temos aqui a lista das obras da carne. Irmãos, só podemos mortificar as obras da carne através do Espírito Santo na nossa vida, nos guiando dentro da vontade de Deus. Possível é, pastor? É possível, sim, através do Espírito Santo. Às vezes o pecado se apresenta e a pessoa diz: eu não consegui resistir. A tentação foi além daquilo que eu podia suportar. E de repente cede a tentação. Há um momento de prazer pecaminoso. Mas vemos, irmãos, que Deus, ele é tão perfeito e tão bom que não permite tentação além da qual não possamos suportar. O salvo, tendo ele o Espírito Santo de Deus, tem autoridade para dizer: não há pecado, não há pecado, não há pecado. O diabo veio, a carne quer se manifestar, e nós podemos dizer: irmão, Deus é santo, irmãos. Deus é santo. Deus é santo. O
nosso Deus é santo. O Deus que eu sirvo é santo. O Deus da igreja é santo. Ele é santo, 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 santo. E que manda rama nega chúria. Diz que manda rama nega. Ele é santo. Ai, demancho, ide, cante, lava chúria. E nós devemos, irmãos, procurar andar de tal forma que as nossas atitudes venham glorificar o Senhor nesta terra. É por isso que Jesus disse: vós sois a luz do mundo, o sal da terra. A luz afugenta as trevas. Se não, a luz afugenta as trevas. Deus nos chamou para fazer a diferença. Irmãs do ciclo de oração, Deus chamou cada um dos irmãos para fazer a diferença. Irmãos, é diferença dentro do lar, no âmago familiar. É diferença na fábrica, lamachuriana, lamanaias. É diferença dentro da igreja, lamachuca, lamachéria. Deus nos chamou para fazer a diferença. Pastor, mas por que dentro da igreja? Porque como nós vimos aqui na peça representada pelas irmãs, tem aqueles que estão estagnados, não querem saber da santificação. Mas o propósito de Deus para a tua vida é que você faça a diferença. E nós, meu irmão e seu irmão, diga: Deus te chamou para fazer a diferença. Deus nos chamou para fazer a diferença. Este é o propósito dele, a tua santificação. Este é o propósito do Pai, a nossa santificação. Este é o propósito eterno relacionado à redenção e à salvação, a nossa santificação, porque Ele está nos preparando para morar no céu. Nós somos forastados nesta terra. A nossa cidade, aleluia, não é nesta terra, não é nesta terra, mas está no céu. Onde esperamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos estão esperando? Quantos estão esperando?